Prateleiras de supermercados vazias, preços mais altos de alimentos, menos áreas sendo plantadas, produtividade menor devido a quebras e condições climáticas, menos áreas sendo plantadas, encarecimento e escassez de fertilizantes. Prepare-se, pois os alimentos devem encarecer e muito no Brasil em 2024. Carnes, ovos, arroz, café, soja, sorgo, trigo para pães e massas. Isso vai comprometer a sobrevivência dos brasileiros? Poderá gerar crises? Será necessário usar estratégias para proteger a sua renda e manter os estoques para sua família? Esse encarecimento e redução da produção é o que mostram vários estudos de tendências agrícolas e econômicas de instituições financeiras e órgãos governamentais. Vou mostrar também mecanismos para tentar sobreviver a isso, substituindo, estocando e se precavendo. Saudações, amigos! Missão Carcará. Este é o quadro Notas de Preparação, onde eu, Matheus Carcará, jornalista e aventureiro, apresento notícias de interesse dos sobrevivencialistas. Afinal, as notícias que publico, as notas que saem diariamente nas minhas redes sociais, com dicas, estudos e novidades. Veja aí. Primeiro, vamos às previsões de encarecimento e menos ofertas nas lavouras. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, atualizou a estimativa da safra de milho 2023-2024 em 118,9 milhões de toneladas. Representa redução de 7% dessa safra. A plataforma Sensex de Agricultura de Precisão mostrou encolhimento de 2% da produção de soja em 2024. Esse é um dos motivos para que o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada da USP venha a estimar em 14,2% a alta dos preços da soja em 2024. Milho e soja impactam diretamente preços de vários outros produtos, como carnes, leite e ovos, pois são a base da ração de frangos, galinhas e silagem para o gado leiteiro, chegando a ser 80% da dieta de confinamento de gado e 70% da ração dos suínos. A soja ainda é um componente essencial na produção do biodiesel, utilizado largamente pelos veículos de transporte de cargas. E esse ciclo pode impactar novamente no aumento dos alimentos que precisam ser escoados. Com o encarecimento do frete, isso pode aumentar e gerar essa repercussão de encarecimento em todo o Brasil, depende do transporte rodoviário. Perspectivas de especialistas ligados à CONAB, Rabobank, CPEA e Sensex guardam previsões de encarecimento para outros produtos agrícolas. O consumo de trigo no Brasil, por exemplo, já recebe 60% de importações. A safra nacional de 2024 cairá 3,8%, com a redução da área plantada e menor produtividade. O preço já subiu 18,7% em 2023 e deve aumentar com a escassez e mais importações, impacto direto na cesta básica, uma vez se trata do ingrediente para massas, como o macarrão e o pãozinho que o brasileiro sempre consome. E do pão ao cafezinho, a safra do café também deve cair 21,4% devido à bienalidade e os efeitos de seca, geadas. Modelos mostram preços até 56,7% mais altos. Essencial da cesta básica, o arroz pode encolher 1,7% da produção devido à área plantada menor e à produtividade reduzida, com chuvas e ondas de calor não previstas. O preço do arroz no mercado interno subiu 12,4% em 2023. Isso deve aumentar com a menor produtividade, somada à ampliação da demanda internacional pelo produto, principalmente vindo da China. Alimentos substitutos diretos podem também ser afetados, como o macarrão, a batata e o feijão, e podem também ter seus preços impactados. E o sorgo, que é utilizado na ração animal, pode reduzir 4,9% da safra. Em 2023, o preço já foi 15,3% e deve aumentar ainda mais. Impactos diretos nas carnes, leite, queijo, iogurte e ovos. Um outro impacto importante é na pecuária e afins, segundo perspectivas da CONAB, da Rabobank, da CPEA e da Sensex. A carne bovina deve ter redução na produção em termos de 3,2%, e a alta dos preços pode chegar à casa dos 10%, impulsionada também pela exportação. O consumo interno tende a cair 1,2% e impactar no frango, que mesmo com a alta de produção de 3,5%,
teve um impacto em seu preço, com ampliação em 8,3%. E o porco, com a alta de produção de 2,5%, mas o preço subiu 2,8%, sendo assim, então, talvez um substituto mais interessante à carne bovina. O encarecimento das carnes também impacta na produção de ovos, que em 2024 deve ter uma alta de 6,5% do preço, e o consumo também aumentado em 6,6%, também devido ao encarecimento das carnes. O preço médio da caixa de ovos deve ter alta de 9,1%, e quase toda a produção que é feita aqui no Brasil fica no mercado interno. Uma saída para os efeitos dessa redução de produção e de oferta aliada ao encarecimento pode ser estocar grãos, congelar, defumar as carnes para fazer a armazenagem de mais longo tempo, antes que essas escaladas de preços cheguem até o seu bolso. Segundo a avaliação de especialistas ligados a instituições como a Unicef, a Embrapa, a Universidade de Lavras e a Universidade Federal de Uberlândia, alguns alimentos podem ajudar ou substituir, complementar também a alimentação, como mandioca, batata doce, canjica, grão de bico, lentilha, chá verde, chá mate e pó de guaraná. Para enriquecer uma dieta pobre em carnes, nutricionistas recomendam que você use feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, girassol, ora pronobis, couve, rúcula, espinafre, brócolis, agrião, que podem também ser cultivados em casa, em hortas e quintais. Se você tem ideias para passar por esse período, não deixe de comentar aqui e enriquecer um pouco mais esse debate. Fique a seguir com as notas de preparação, as notícias que publico diariamente nas minhas redes sociais, com dicas, estudos e novidades. Se você curtir, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com a sua rede de familiares, amigos e sobrevivencialistas. Te aguardo lá nas nossas redes sociais para a nossa próxima missão, aqui no Missão Carcará. Até lá! Conflitos que se expandem e que podem ter abrangência global, catástrofes cada vez mais frequentes e grandes tragédias climáticas têm feito com que a procura por bunkers e estruturas reforçadas sejam ampliadas. Este estudo, trazido pela National Science Foundation dos Estados Unidos, mostra algumas formas de se produzir projetos que estão cada vez mais acessíveis para as pessoas que procuram a proteção de suas famílias. Os projetos precisam contar com estruturas de materiais duráveis, como concreto armado ou aço, que são essenciais para a construção de bunkers eficientes. As entradas devem ser protegidas e o sistema de ventilação deve fornecer ar limpo o tempo inteiro. Suprimentos devem ser colocados dentro da estrutura, como comida, água e energia que possam durar por longos tempos e o período prolongado de sobrevivência dentro do bunker. Esses sistemas de suporte são essenciais a situações extremas e devem constar em todos os projetos, mas no Missão Carcará. Inteligência artificial usada para prevenção de epidemias e pandemias. A Auto AI Pandemics, da equipe brasileira da Universidade de São Paulo, é uma revolução na prevenção de epidemias aplicando a inteligência artificial em várias frentes. Destaque para a análise epidemiológica ágil, que permite uma resposta rápida a novas ameaças assim que elas surgem e os primeiros sintomas são detectados em uma população específica. A detecção precoce de cenários epidêmicos é crucial para a preparação e a autossuficiência, permitindo que as comunidades se preparem antes que a situação se torne crítica. Além disso, a recomendação de intervenções eficazes e de baixo impacto social minimiza a perturbação na vida cotidiana, enquanto mantém a segurança da comunidade. A preparação adequada e a autossuficiência são fundamentais para garantir a sobrevivência em um cenário de futura pandemia que possa atingir o Brasil. Com essa prevenção, as entidades de Estado, de prevenção social e ONGs terão ferramentas para se prever que uma epidemia vai chegar ou uma pandemia mais no Missão Carcará. Base fixa ou móvel. O mercado de pod studios vem trazer mais opções para quem precisa de casas modulares que podem ser expandidas para acomodar diferentes necessidades, trazendo também a possibilidade de ser um refúgio móvel com instalação muito facilitada para ir a lugares onde o perigo não se encontra. Eis algumas características, como a modularidade, é composto por partes ou módulos que podem ser combinados para formar um todo.
Expandível pode ser aumentado ou ampliado. Móvel pode ser levado de um lugar para outro. Sustentável pode ser usado por um longo período de tempo sem causar danos e podendo se aproveitar de fontes renováveis como o sol, a água local. E flexível pode ser adaptado a diferentes necessidades, como por exemplo a defesa. Os pod studios também são mais baratos que as casas tradicionais, pois são construídos com materiais mais baratos e podem ser produzidos em massa, não dependendo de projetos específicos nem de adaptações específicas aos terrenos, fundações ou outro tipo de encarecimento. Ainda assim, são mais caros que os motorhomes, algo que pode mudar ao longo do tempo, mas você vê no Missão Carcará mostra que a alimentação vegana traz menos transtornos alimentares. O veganismo é um estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, toda a exploração e crueldade contra animais, seja na alimentação ou no vestuário, ou seja, não come carne, frango, peixe, ovos, laticínios, mel ou qualquer outro produto de origem animal. Estudo da USP mostra que adeptos da dieta vegana exibem apenas 0,6% de comportamento alimentar disfuncional, comparado a 6,5% da população de dieta geral. Uma dieta vegana exclui todos os alimentos de origem animal. Também exclui produtos dessa origem. Comer transtornado é um termo usado para descrever comportamentos alimentares não saudáveis, que não se adequam aos critérios diagnósticos de transtorno. Mas são comportamentos que podem incluir pular refeições, fazer jejum, comer muito pouco ou demais, compulsão alimentar, purgação, vômito autoinduzido, uso de laxantes, exercício excessivo para emagrecer, sentimento de culpa ou vergonha em relação à alimentação. Comer transtornado pode ser um impacto negativo na saúde física e mental e levar a outros problemas, mas no Missão Carcará. O plantio de abóboras amarelas em quintais, em vasos e em locais mesmo restritos por sobrevivencialistas são uma garantia de um alimento que é durável, pode ser feito com compotas e outros tipos, além de ser rico em vitamina A, C, beta-caroteno e ajudam a melhorar a visão, a imunidade e a saúde da pele. Saiba como cultivar abóbora amarela em lugares restritos. Seguindo dicas da Embrapa, comece com sementes próprias. Lave, seque e as armazene. Plante no solo ou em vasos. Ague sem deixar que a água se acumule. Os brotos começam a germinar depois de 4 a 8 dias. O melhor momento para transplantar os brotos de abóbora de um vaso para uma horta ou vaso maior é quando eles estiverem com pelo menos 2 folhas verdadeiras, que aparecem após as primeiras folhas que brotam da semente. Elas são maiores e mais desenvolvidas que as primeiras folhas e têm nervuras. Evite o acúmulo de água nas folhas para prevenir doenças. Use suportes para as trepadeiras que crescem com mais facilidade e assim você poderá ter novos brotos e as frutas começarão a sair algumas semanas depois de você aproveitar. Mas a Missão Carcará.